Bora treinar mais um pouquinho, né, gente? Então, aqui na letra E, eu preciso deixar o Y sozinho. Dá a impressão que o Y está sozinho, né? Mas não, ele está acompanhado desse sinal de menos. Nem o sinal de menos pode estar ao lado do Y, tá? Não pode. Então, eu vou ter que tirar esse sinal de menos. Para isso, a gente vai, então, perguntar. Esse menos é sinal de quem? É sinal do menos 1, que está na frente do Y, e a gente nem vê, porque esse menos 1 não precisa escrever. E aí a gente pergunta, qual é o contrário de multiplicar por menos 1? Resposta, dividir por menos 1. Se eu divido por menos 1 de um lado, tem que dividir por menos 1 do outro. E na divisão tem pontinho, regra do PPP, 2 negativos é par, dá positivo, 1 corta, sobra só o Y, não precisa pôr o sinal de mais, tá? Aqui o 10 é positivo, tem pontinho, porque é uma divisão, regra do PPP, 1 negativo é ímpar, dá negativo. 10 dividido por 1 dá 10. Portanto, a solução é só o menos 10. Próxima. Entre o 2 e o x tem um vezes, então eu vou copiar isso aqui, 2 vezes x, para ficar fácil de visualizar e perguntar. Quem tem que sair daqui? O menos 2. E o que o menos 2 está fazendo com x? Multiplicando. E qual é a operação contrária da multiplicação? É a divisão. Então, a gente vai perguntar, qual é o contrário de multiplicar por menos 2? Dividir por menos 2, só que tem que dividir dos dois lados. E aí, aqui tem pontinho, né? Divisão tem pontinho, regra do PPP. Quantos negativos tem? 2. 2 é par, dá resultado positivo, tchuf-tchuf, sobrou só o x. Quando eu faço esse tchuf-tchuf aqui, eu estou dividindo 2 por 2, que dá 1, tá? E 1 não precisa escrever na frente do x. Tem pontinho, divisão tem pontinho, regra do PPP. 2 negativos é par positivo, 14 dividido por 2, que dá 7. Portanto, a solução é somente o número 7. Próxima. Aqui, entre o 10 e o x tem um vezes, então 10 vezes x, que é igual a 30. E aí a gente pergunta, qual é o contrário de multiplicar por 10? Não tem sinal, tá vendo? Então, não precisa se preocupar. O contrário de multiplicar por 10 é dividir por 10. Tchuf, tchuf, o que sobrou aqui? Só o x. 30 dividido por 10 dá 3. Portanto, a solução é somente o número 3. E agora, nós vamos complicar um pouquinho, tá? Agora, nós vamos fazer uma equação onde você tem que aplicar o princípio aditivo e o multiplicativo também. O princípio aditivo vai ser aplicado primeiro, tá bom? Então, primeiro, presta bem atenção. Quem que eu vou tirar primeiro? O 2 ou o menos 3? A gente vai tirar primeiro aquele número que está mais afastado do x, que é o menos 3. Esse 2 está grudadinho, tá vendo? Não tem nada nem separando os dois, eles estão grudadinhos, ele fica por último. Então, a gente pergunta, quem é que eu vou tirar primeiro? O menos 3. Então, copia, deixa espaço, copia o igual a 15 e pergunta, qual é o contrário de subtrair 3? Menos 3 é subtração. O contrário de subtrair 3 é somar 3. 3. Soma 3 dos dois lados. Juntou dois números, a gente faz a conta. Então, vou fazer essa conta, menos 3 mais 3, e essa daqui, 15 mais 3. Aqui faz tchuf-tchuf, o que sobrou no primeiro membro? Sobrou 2x. E 15 mais 3 dá 18. E agora, esse 2 está multiplicando. Perguntamos, qual é o contrário de multiplicar por 2? Dividir por 2 dos dois lados. Tchuf-tchuf, o que sobrou? X. 18 dividido por 2 dá 9. Portanto, a solução é igual a 9. Então, eu apliquei aqui os dois princípios, tanto o aditivo primeiro e o multiplicativo depois. Resposta, 9. Próxima. Então, eu tenho um 3 que está multiplicando e o 1 que está somando. Eu vou ter que eliminar primeiro o que está somando. Então, copia 3 mais 1, deixa espaço,
coloca o 3. Perguntamos, qual é o contrário de somar 1? Subtrair 1 dos dois lados. Lembra? Juntei dois números, faz a conta. Então, mais 1 com menos 1 dá 0. O que sobrou? 3x. 13 menos 1 dá 12. O 3 está multiplicando. O contrário de multiplicar por 3 é dividir por 3 dos dois lados. Tchuf, tchuf. O que sobrou? X. 12 dividido por 3 dá 4. Portanto, a solução é só o número 4. Próxima. Eu tenho menos 4 que está multiplicando x e tenho mais 5 que está somando. Então, eu vou ter que eliminar primeiro o mais 5. Então, copiamos o menos 4, o mais 5, deixa espaço, copia menos 15. Tem que deixar esse espaço? Tem, senão como é que você vai tirar o 5 daqui, né? Contrário de somar 5, subtrair 5 dos dois lados. Juntei dois números, faz a conta. Tchuf, tchuf aqui, o que sobrou? Sobrou menos 4 no primeiro membro. E no segundo membro são duas dívidas, tá vendo? Duas dívidas, vai me dar uma dívida de 20. E agora eu pergunto, o que tem entre o 4 e o x? Entre o 4 e o x tem uma multiplicação. Perguntamos, para tirar esse 4 daqui, qual é o contrário de multiplicar por menos 4? A resposta, dividir por menos 4 dos dois lados. E na divisão tem pontinho, e pontinho tem regra do PPP. 2 negativos é par, dá resultado positivo. 4 dividido por 4, sobrou só o x. Do outro lado, divisão tem pontinho. Quando eu falo divisão tem pontinho, é porque a gente costuma escrever divisão assim, né? Com 2 pontinhos. Então, divisão tem pontinho, regra do PPP, quantos negativos? 2. 2 é par, dá resultado positivo. 20 dividido por 4, que dá 5. Então, a solução é o número 5. Letra D. Eu vou eliminar primeiro o mais 5. Então, copia 2x, menos 2x mais 5, deixa espaço, coloca o 9. Perguntamos, qual é o contrário de somar 5? Resposta, subtrair 5 dos dois lados. Juntei dois números, faz a conta. Tchuf, tchuf, o que sobrou? Menos 2x igual. Aqui tem mais 9 menos 5 é dinheiro e dívida. Então, vai dar mais 4. Entre o 2 e o x tem uma multiplicação. Perguntamos, qual é o contrário de multiplicar por menos 2? Contrário de multiplicar por menos 2, dividir por menos 2. É sempre pelo mesmo número, tá? Eu não tenho que mudar o sinal todas as vezes. Eu tenho que mudar a operação. Então, aqui é o contrário de somar 5, subtrair 5. Mas o número é o mesmo. A operação é que muda. Uma coisa é somar, outra coisa é subtrair. Então, aqui, o contrário de multiplicar por 2 é dividir por 2, mas o sinal é o mesmo. Então, não é o sinal que muda, é a operação. Cuidado, hein? Aqui nós temos divisão, divisão tem pontinho, pontinho tem regra do PPP, 2 negativos é par, dá positivo. 2 dividido por 2 dá 1, basta escrever o x. Do outro lado, tem divisão, divisão tem pontinho, pontinho usa a regra do PPP. 1 negativo é ímpar. 4 dividido por 2 dá 2. Então, solução, menos 2. E aqui, vou ter que tirar primeiro o 10. O 10 não, desculpa, o 7. Então, copiamos 10x menos 7. Espaço igual a 3. E perguntamos, qual é o contrário de somar 7? Subtrair 7 dos dois lados. Vou trocar de cor aqui. Vou subtrair 7 dos dois lados. Então, vou somar 7, tô falando besteira. Somar 7 dos dois lados.
Juntei dois números, tem que fazer a conta, tá? Aqui faz tchuf-tchuf porque vai dar 0. Copio o que sobrou, 10x. E aqui junta só dinheiro, dá 10. Tô com 3 e junto com 7 dá 10. Com 7 dá 10. Entre o 10 e o x tem uma multiplicação. Perguntamos, qual é o contrário de multiplicar por 10? Dividir por 10. Tá vendo que nem mexi com o sinal aqui? Porque não tem. Faz a divisão. 10 dividido por 10 dá só x. E 10 dividido por 10 dá 1. Tem que colocar 1. Por que eu não coloco 1 aqui? Porque 1 na frente do x não precisa. Mas se eu não colocar nada aqui, fica x igual a quê? Tem que botar uma resposta. Então, 10 dividido por 10 dá 1. Solução.